Eu reprocessei a Tabata Amaral, mas você vai esperar até o final do vídeo para eu falar sobre isso. Primeiro, vamos à primeira pauta. A Rede Globo ganhou um prêmio de jornalismo. Isso já seria suficiente para dar fake news e colocar no inquérito no STF. Mas é verdade, eles receberam um prêmio de jornalismo do Poder Judiciário. Incrível! A premiação foi do aniversário de 35 anos da Constituição, que deveria ser revogada e completamente refeita, inclusive. As categorias foram definidas pelos 5 tribunais superiores, que já rasgaram completamente o livrinho, mas ainda assim ousam dizer que são grandes constitucionalistas. Na falta de um prêmio, a Globo ganhou 2, olha lá. A categoria Jornalismo Escrito, concedido pelo STF, venceu Brasília em transe, como as instituições frearam a aventura golpista de 8 de janeiro. Ah, sério que foi isso que venceu? Nossa, parece que foi encomendado, né? Além disso, o TSE concedeu o prêmio sobre punição à fraude de gênero. Só que não há punição à fraude racial, como por exemplo do ministro Flávio Dino, que era branco e virou pardo, depois virou negro. O cara parece o Peter Griffin, é impressionante. Mas vamos concordar, é claro que a Rede Globo ia ganhar prêmios do judiciário. A emissora é a maior defensora do ativismo judicial. Eles devem comemorar aí muito quando o STF resolve legislar do que não é da sua competência. Imagina aqueles jornalistas comemorando com champanhe e caviar dentro do Projac, enquanto você, mais uma vez, é censurado. Na solenidade, o ministro Barroso falou sobre a necessidade de defesa da liberdade de expressão. Na sequência, o Fernandinho Beiramar falou sobre a necessidade de combater o tráfico de drogas. Foi incrível, foi maravilhoso. Aí o Nardoni foi falar sobre a defesa das crianças. Todavia, porém, entretanto, a alegria não durou muito. E o STF e o governo Lula impediram a imprensa de participar de um evento em Londres. O evento tinha ministros do próprio STF, ministros do Lula e o chefe da Polícia Federal. A imprensa foi impedida de participar porque nesse governo Lula a imprensa é muito livre. E o Moraes ainda fez uma grande declaração de por que ele não falaria com a imprensa depois do evento. Ele disse nem a pau. Mas é bastante incrível, jornalistas barrados da TV Globo, Record e da Folha de São Paulo. Faz o L aí, amigão, comemora. Põe um videozinho dos caras da Globo comemorando a eleição do Lula aí. Eu acho que essa galera não tá tão assim engajada quanto a Dani Lima e a Miriam Leitão, e talvez só as duas pudessem ter entrado no evento. Inclusive, olha só que interessante, o Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, vai solicitar ao Pacheco o levantamento do sigilo do inquérito das fake news. Eu espero que o Pacheco faça alguma coisa de útil dessa vez. O parlamentar, inclusive, afirmou que os congressistas precisam saber se estão sendo julgados ou não pelo STF. Mas é o mínimo! Pô, é o mínimo, qualquer pessoa tem que saber se está sendo julgada ou investigada. A gente está vivendo aonde? Num futuro distópico? Isso está ainda no rito processual, está na Constituição Federal. Existe lei nesse país, por mais que ninguém respeite. E aí, por sua vez, os deputados de direita que resolveram instalar a CPI do abuso de autoridade. Sabe o que o Gilmar Mendes disse sobre isso? Inadmissível e inconstitucional, porque ele é a Constituição, então naturalmente ele decide tudo. E a Glaze, por sua vez, resolveu defender o socialismo e ataca o Elon Musk. Os Estados Unidos aprovou uma lei contra o TikTok, o aplicativo apoiado pelo Partido Comunista Chinês, estava espionando jornalistas americanos. O Joe Biden sancionou a lei, eu sei que é Biden, foi uma piada. E aí a Glaze, que é a tchutchuca de ditador, aproveitou para atacar o Musk. Vamos ver a Glaze aqui, a Glaze. Imagina a gritaria contra a censura se fosse China, Cuba, Venezuela. Mas foi nos Estados Unidos que o Congresso aprovou, o presidente sancionou uma lei que pode banir o TikTok do país se não for vendido a um grupo privado e estadunidense. Como é que ficam agora os defensores da liberdade de expressão do mentiroso Elon Musk e do seu bando de fascistas? Pô, a galera do Musk agora já virou fascista. China, Cuba e Venezuela censuram redes sociais, Glaze, só pra título de curiosidade. E aí a Glaze fala em soberania nacional. A questão é que os Estados Unidos aprovaram uma lei para combater a espionagem a jornalistas americanos. E a Glaze Hoffman fala que ditadura desse Elon Musk aí é um mentiroso. Enfim, a Glaze não tem 2 neurônios para conseguir entender o que está acontecendo. O aplicativo ligado ao Partido Comunista Chinês estava espionando os jornalistas americanos, ou seja, ferindo a liberdade individual de cada um deles, atentando contra a liberdade do povo americano. Por isso a necessidade da lei para garantir a irrestrita liberdade de se comunicar. É muito diferente de um membro da Suprema Corte resolver simplesmente o que você pode ou não dizer. Mas aí para Glaze isso é democracia.
E censura é quando você defende a liberdade. E o Haddad apresentou a regulamentação da reforma tributária ao Congresso. E o Pacheco prometeu aprovar ainda esse ano. Ótimas notícias. Incrível, assim. Você que apoiou a reforma tributária, ó, achou que ia ser legal? Não, vou apoiar a reforma tributária porque tem uma reforma tributária. Ah, mas é o Haddad que está fazendo. Não tem problema, vamos votar a favor, vai ser incrível. O Brasil, conforme eu previ lá atrás, e teve liberal me criticando, vai ter a maior alíquota do mundo. 27,3%. Possivelmente pode ficar ainda maior. A sugestão do governo é que a cesta básica tenha menos itens. Ou seja, vai tirar a comida das pessoas. E mais, a carne, sabe a tal da picanha do Lula? Não vai estar na cesta básica. Vai ter mais imposto. O pobre vai comer picanha. Não vai, cara. Não vai, ainda mais aumentando a tributação. A reforma tributária vai diminuir impostos. Não, aumentou os impostos conforme a gente disse que aconteceria. É o PT fazendo a reforma, é óbvio que aumentar imposto. É óbvio, ululante, tão claro quanto a luz do sol. Só um idiota não enxerga isso. A realidade é o seguinte, cesta básica menor e sem carne. Aliás, a ideia do Lula de criar o tal do Vale Carne lá para os mais pobres se quer sair do papel. Que bom também, né? Inclusive, talvez seja porque os 35 por mês não eram suficientes para a pessoa comprar carne. A gente tá na gestão Lula, a inflação, ó. E calma, calma, vai ficar pior. A compra em sites estrangeiros também vão pagar o IVA, mesmo para compras pequenas. Sabe aquele papo da Shein lá atrás? Agora vai valer para tudo. Mas segundo a Janja, quem vai pagar são as empresas e não os consumidores, porque ela entende muito de economia e de mercado. Olha a cara dela. E aí vamos tocar num assunto trágico. E sabe o garoto que foi vítima de espancamento na escola e foi levado à morte? Pois é, ele poderia ter sido salvo se não fosse o péssimo atendimento que ele recebeu no SUS. Depois de ter sido vítima de espancamento, no mesmo dia ele foi conduzido ao pronto-socorro, foi liberado. Isso no dia 9 de abril. Algum tempo depois, ele foi conduzido novamente ao pronto-socorro. Foi submetido a tratamento e então liberado. O que disseram? Toma aspirina e faz repouso. Mas não era isso. Ele não conseguia respirar. Tem vídeo do pai filmando o estado dele. Dá uma olhada no estado que ele se encontrava. Quem foi que foi? Que série? Ele pulou em cima de tu. Te machucou, deixa eu estar com falta de ar. Quando eu respiro, acho E tu nem tava brincando com ele. Aí, ao retornar de novo pro SUS, foi diagnosticado que ele estava sofrendo de luxação e estresse pós-traumático como resultado do bullying persistente. O menino mal conseguia ali respirar e foi liberado de novo. Infelizmente, uma semana depois, ele sofreu 3 paradas cardiorrespiratórias que resultaram na sua morte na Santa Casa de Misericórdia de Santos. Segundo estudos, 153 mil pessoas por ano morrem em decorrência da má qualidade de atendimento e 51 mil por falta de atendimento de saúde. A elite do governo e seus asseclas ficam gritando lá, aqueles idiotas globais, viva o SUS, vacina, viva o SUS. Enquanto isso, a população que necessita do atendimento ao SUS, que não tem convênio, como esses artistas idiotas, morre em razão de falta de atendimento e muitas vezes da filas, ou outras vezes, como esse caso triste e lamentável, em razão da negligência e da irresponsabilidade médica. É óbvio que as agressões resultaram nos traumas desse jovem que perdeu a vida, mas foi o péssimo atendimento que deixou de salvá-lo. A função dos órgãos de saúde é de salvar vidas e não de mandar para casa com uma aspirina e descansa. Quantas vezes você não foi numa unidade básica de saúde, todo lascado, precisando de atendimento, não fala, não, toma esse remedinho aqui, vai para casa e descansa que melhora. Eu tenho certeza que se você não passou por isso, você conhece alguém que passou. Mas aí a elite petista continua naquela conversa mole, fiada e estúpida de viva o SUS. E antes de encerrar, é importante lembrar, você que me aguentou até agora vendo o vídeo, eu reprocessei a Tabata Amaral. Pois é, ela resolveu agora criar um novo jargão de campanha, um pedido de voto indireto. Eu processei ela, representei contra ela uma semana atrás, porém ela repetiu isso novamente em um tweet. Divulgou uma pesquisa que saiu recentemente, onde ela estaria bem posicionada, e aí ela diz, se você não quer o Ricardo Nunes, já sabe o que fazer, né? Naturalmente, pedindo voto indiretamente, eu representei contra ela. Serão 2 multas que ela vai sofrer se a justiça funcionar. Tamo junto, um abraço e vamos processar.